Quatro horrores numa noite só. Primeiro horror. Que segredos havia dentro do armário azul do laboratório de ciências? Maria Fernanda e os outros alunos supunham que lá deveriam existir vidros com bichos guardados no formol. Mas Alcindinho, o professor, não deixava que ninguém os manuseasse. Na aula daquela manhã, uma velha narrativa era repetida, enquanto ele enrolava com os dedos amarelados seus compridos e finos bigodes, que pareciam probóscides, aquelas trombinhas das borboletas. Não sei se já lhes disse isso, mas foi no leste de Minas Gerais, quando eu e minha falecida esposa estávamos caminhando por uma área alagada, que ele apareceu em nossa frente como um grande fantasma. Um muriqui desceu de sua árvore e deu um salto adiante dela, arreganhando a boca para nós dois. Então, os alunos sabiam de cor e salteado todo o enredo. Alguns até repetiam cada frase com o professor, imitando a lentidão e a seriedade de sua voz. Então, o enorme muriqui, provavelmente um exemplar mutante jamais visto e que mais se parecia a um pé grande brasileiro, ergueu-se sobre duas patas e atacou minha amada Flora. Em segundos, puxei da cintura o facão que eu usava para abrir caminho pela mata e gritei. Mas aquele local não era um pântano, professor? Atreveu-se Maria Fernanda a interrompê-lo. Todos viram a cara do homem se fechar. Os bigodes desenrolaram e caíram ao redor da boca. Era um pântano, sim, mocinha, mas que se abria para uma mata. Estávamos exatamente na fronteira entre dois ecossistemas quando ele apareceu. Tente não me interromper mais. Escrevam aí em seus cadernos: Muriqui, Muriqui, o maior macaco da América do Sul. Pelas caras que estão fazendo, sei que já conhecem bem esse fato que aconteceu comigo e com Flora, de tal maneira que deixarei para depois a continuação da emocionante aventura. E antes que soe o sinal, anotem para amanhã, pesquisar em casa tudo sobre o muriqui e... Não deu tempo de ele completar a fala. Os alunos ansiosos para a chegada do intervalo não deram muita bola para as explicações finais. Maria Fernanda foi a última a sair da sala, encantada com Miguel. Ele era o novo aluno que conhecia muito mais de ciências do que os outros garotos. Maria, se quiser posso lhe explicar depois sobre a classificação dos mamíferos. Ela juntou os cadernos abaixo do pescoço em um gesto charmoso e sorriu. Claro, Miguel, não estou entendendo muito esse assunto e você já viu que o professor é meio imaginativo. O garoto lhe deu um beijo apressado no rosto e saiu para encontrar os colegas, que já se dividiam em dois times para jogarem uma pelada nos próximos 15 minutos. Antes de deixar a sala, ela olhou pela última vez o armário misterioso. Viu que o professor, um tanto desconcertado, ocultava uma chavinha azul no bolso de trás da calça. Quando a aula acabou, ela se deparou com Miguel na saída do colégio. E então, a que horas a gente se encontra para estudar? Quis saber ele. Ela fez um charme, quero, não quero, talvez, quem sabe, e depois soltou apressada. Às 5 da tarde em ponto na biblioteca da escola, tudo bem? Combinado. Ao sair como um foguete, Miguel quase trombou com o professor de ciências, que continuou a caminhar resmungando rumo ao estacionamento. Após o susto, o aluno ainda apanhou um pequeno objeto no chão e tentou correr para devolvê-lo. Porém, Alcindinho já tinha entrado no carro e comido a poeira na avenida. Antes de voltar até a garota, Miguel olhou para o céu e viu que grossas nuvens pretas se juntavam sobre os cantos da cidade. Veja, Maria Fernanda, disse voltando-se até ela. O professor de ciências perdeu esta chave na hora em que quase bati contra ele. Ela ficou com os olhos radiantes. Miguel, acho que esta é a chave daquele armário azul. O tal que vocês dizem ser cheio de bichos mortos? Sim, o mesmo que Alcindinho nunca abre para vermos o que há dentro.
Só vive falando assim: meu precioso, meu precioso. Mas sabe de uma coisa? Aposto que não tem nada lá. De repente ele só guarda a revista velha naquelas prateleiras. Miguel pensou bem rápido. Já sei. Hoje, depois de estudarmos, que tal entrarmos na sala de ciências que costuma ficar aberta à tarde para a faxineira fazer a limpeza? Daí investigamos o que tem do outro lado daquelas duas misteriosas portinhas de metal. Será? Acho isso meio imaturo de nossa parte. Ora, Maria Fernanda, o que há de errado em bisbilhotarmos um pouco? Se Sherlock Holmes não fosse curioso, não teria se tornado um personagem tão famoso. Olha, faremos assim. A gente estuda e vai pensando se abre ou não o tal móvel, e quando a gente se cansar de estudar, você me dá um beijo e a gente decide em seguida. Engraçadinho. Eu queria muito ver o que tem dentro do armário. Eu também. Pois então. A verdade é que a tarde passou tão rapidamente que os dois, apaixonados e a galope, chegaram meia hora mais cedo na biblioteca e cada um deu uma desculpa. Meu relógio se adiantou. Minha mãe está com um pintor reformando a casa toda, tive de sair mais cedo. Os colegas tentaram estudar. Um primata ali, um equino daqui, em seguida bovinos, caprinos, mas o tal do armário vinha sempre à tona nas conversas, quase como se tivesse vida própria e os chamasse para si. Miguel, você acha que devemos ir, você sabe, lá? Claro, eu nem vou dormir se não tentarmos. A decisão veio sem titubeios depois daquela fala. Optaram por entrar na sala de aula discretamente, como se tivessem esquecido algum caderno, e se dirigiram furtivamente para o canto em que o armário se localizava. Se fosse uma pessoa, o móvel se pareceria a um velho rabugento. Visto mais de perto, era descascado na pintura azul e apresentava pintas pretas por toda parte. O barulho que a chave fez ao ser girada foi suave, mas abri-lo é que foi difícil. O rangido das dobradiças lembrava de fato alguém reclamando por ter sido incomodado. Não tem nada aqui, Miguel, viu? Só revistas empilhadas. O garoto não conteve a decepção. Quero mexer direito, não acredito que seja só isso. Puxando para fora as revistas empoeiradas, descobriu um vidro bem no fundo de uma das prateleiras. Dentro dele, algum animal parecia imerso em um líquido âmbar. Ai, credo, vamos embora. Agora você já sabe o que tem aqui. Maria Fernanda, acalme-se, quero ver direito o que é aquilo ali. Sem nenhum constrangimento, Miguel puxou o recipiente para fora e ele parecia bem maior do que quando o viu escondido por trás das revistas. Era transparente, ainda que um pouco embaçado, e dentro do líquido amarelado alguma coisa balançava. O que é isso? Uma mão, não está vendo? E chacoalhou o vidro na direção dela para assustá-la. Uma mão de macaco, branca e peluda. Uau! Miguel, afaste isso de mim. O pedido foi quase uma súplica por ele insistir em aproximar do rosto da namoradinha a horrível mão que se mexia dentro do vidro. Entre um grito e outro, ela atacou de brincadeira o rapaz com um dos cadernos em espiral, como se defendesse de um bicho bravo. Em segundos, o vidro se foi ao chão e se transformou em cacos. O formol espalhou seu cheiro por toda a sala. Então, notaram que a mão, que tinha caído com a palma para cima, parecia acenar para os dois como a querer dizer: venham, cheguem mais perto de mim. Maria Fernanda saiu de perto da cena, mas não iria muito longe. Sem que eles tivessem notado, uma das faxineiras distraidamente os trancou naquela sala. A primeira reação foi olharem para as janelas, porém os basculantes estreitos não permitiriam nem um salsichinha passar pela abertura, quanto mais dois adolescentes.
Restava-lhes gritar por socorro, mas àquela hora não haveria ninguém mais na escola. Como não existia turno da noite, a última funcionária saía às 18 horas e todo o colégio ficava bem lacrado até a manhã seguinte. Olharam seus celulares que marcavam 5 para 6. Enquanto pensavam em como sair dali, a mão branca continuava repousada no chão. E mais pálida do que aquela palma estirada para cima estava Maria Fernanda. Miguel, assentado em uma das cadeiras, temia ser expulso do colégio por conta daquela desventura. Como se o nervosismo por si só não bastasse. Um clarão anunciou a tempestade que desde a hora do almoço ameaçava cair sobre a cidade. Raios cortavam o céu de um lado a outro e em poucos minutos despencou um temporal. Ainda havia luz na escola, o que tranquilizava os estudantes. Entretanto, se aquela chuva com descargas elétricas tão fortes continuasse, talvez houvesse uma queda de energia. Miguel, é tudo culpa sua, e tire essa mão morta daqui do chão da sala. Culpa minha nada, fomos nós dois que decidimos vir aqui, e tem mais, essa mão é maligna e está viva, olha como os dedos se mexem. Arregalando os olhos, Maria Fernanda gritou bem alto, contudo o berro não seria escutado por ninguém, pois os insistentes trovões abafavam qualquer ruído vindo de dentro da sala de ciências, por mais alto que fosse. Um em frente ao outro, os dois miravam aquela mão aberta sobre o chão frio. Ela parecia esticar os dedos de tempos em tempos, como se fossem acionados por reflexos musculares involuntários. A mão mutante de um macaco muriqui, talvez pertencente ao mesmo bicho que o professor alegava ter estrangulado a esposa durante aquele dia na mata. O próximo raio fez as lâmpadas da sala piscarem. Em seguida, a energia elétrica caiu quase totalmente, e apenas uma claridade sem vergonha e amarelada sobrou para lhes protegerem da escuridão total. Então, Maria Fernanda se dirigiu à porta para observar através daquele incômodo vidro transparente que permitia que se espiasse o professor e os alunos desde o lado de fora. Era assim que o diretor e a coordenadora pedagógica se informavam sobre o que acontecia em cada sala de aula. Foi naquele instante que ela notou duas estranhas sombras deslizando pelo corredor, do outro lado. Tremendo muito, ela chamou por Miguel e ambos reconheceram duas colegas da turma, Elisa e Mariudete. Entretidas com algum assunto muito particular, elas riam muito entre si, apesar da tempestade perturbadora, e se dirigiam ao banheiro das meninas. O garoto não pensou muito. Pegou um martelo que encontrou sobre o armário azul e meteu-o contra a maçaneta. Frágil, ela se quebrou. A porta se abriu de imediato e eles vislumbraram, ante a luz de um novo relâmpago, as duas meninas se empurrando o banheiro adentro. Pé ante pé, e com os corações saindo pela boca, ele e Maria Fernanda foram ver do que se tratava. Segundo horror. Elisa, você não é a que gosta de ser valentona? Se não fosse por você, eu não teria vindo aqui hoje. Xi, estou vendo que alguém se borra de medo, hein, Mariudete? Não dá para fazer parte do clube assim, amiga. Eu é que vou aplicar sua prova de coragem decisiva. E terá de ser mesmo esta noite. Amanhã informarei as outras garotas sobre seu sucesso ou seu fracasso. Por isso, trate de fazer direitinho o que mandei. As duas acenderam as luzes do banheiro. A energia, felizmente, tinha se estabilizado e tudo ficou bastante claro uma vez mais. Naquele ínterim, Maria Fernanda e Miguel chegavam cautelosamente, tomando cuidado para não serem vistos. Esconderam-se atrás do biombo da entrada do banheiro e ficaram espiando as colegas pelas frestas na madeira. Vai, Mariudete, fala de novo. Você sabe que não vou repetir. É você quem tem de falar. E estourou uma bola de chiclete cujo ruído disparou o coração de todos que estavam por lá. Diga logo o nome dela bem alto, olhando para o espelho. Se tiver coragem, é claro.
finalizou em tom provocativo. A valentia de Elisa, que já era pouca, diminuiu ainda mais quando Maria Fernanda deu um salto e um grito simultâneos. A mão do macaco estava presa à gola de sua blusa, exatamente onde começava a nuca. Brincadeira de mau gosto do Miguel, ela pensou. Ele bem que tentou explicar às 3 garotas em pânico que não tinha feito nada. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Marildete em tom irado. Nós é que perguntamos o que vocês duas fazem neste banheiro. Invadiram o colégio, é? Quis saber Miguel. A gente ficou sabendo que o professor de ciências andava um tanto triste e resolvemos procurar por ele hoje à tarde. Entramos na sala de Alcindinho e acabamos ficando presos lá dentro. Elisa, que não tinha facilidade para inventar mentiras, acabou por contar a verdade. A brincadeira de invocação do espírito da jovem, que ficou conhecida por Blood Mary, fazia parte de todas as sessões de terror dos colégios da cidade. Além do mais, os alunos já tinham visto pela TV uma reconstituição do caso e sempre ficava aquela duvidazinha no ar. Será que é verdade? Será que não é? Essa Maria Sangrenta não tá com nada, brincou Miguel, chutando a mão peluda pelo chão do banheiro. Só então a candidata à prova de coragem se deu conta do que estava ocorrendo. Pera lá. Vocês disseram que estavam preocupados com o professor de ciências e entraram na sala dele. E essa mão de morto que estava grudada em sua blusa, Maria Fernanda, veio do nada? Não adiantava os 4 esconderem a verdade uns dos outros. A mentira sempre aparecia estampada no rosto de cada qual. O fato, colegas, é que esta mão estava dentro de um vidro, naquele armário azul, o mesmo que o professor Alcindinho nunca abre, explicou Miguel. Eu não sei por que ele tanto escondia isso de nós. Talvez tivesse medo de ser considerado um destruidor do patrimônio ecológico, esse tipo de coisa. Afinal, trata-se da mão de um muriqui mutante, animal silvestre e, neste caso, raríssimo. Também não sabemos como ela se separou do corpo do dono para entrar naquele vidro. Resmungou Maria Fernanda, mas eu sei como ela foi parar na gola de minha blusa. Pare de me acusar, garota. Você não pode provar que fui eu que defendeu-se o rapaz. Em seguida, o silêncio selou a conversa. Parecia que todos se sentiam culpados pela invasão ao colégio. Não vão finalizar esse ritual? Perguntou Miguel, segurando a mão do primata com um papel toalha e deixando-a sobre a pia. Finalizar, você quer dizer a invocação? Concluiu Elisa. Mas é claro, ou você se esqueceu de que esta é a condição para entrar no clube? Impôs Marildete. Os 4 respiraram fundo. Tudo bem. Entretanto, eu não me responsabilizo pelo que vier a acontecer a todos nós, desafiou a candidata. Após dizer aquilo, ela se recompôs e olhou fixamente para o grande espelho manchado que circundava a comprida pia do banheiro. Todos estavam paralisados de medo, mas tentavam não demonstrar. Então, Elisa pronunciou o nome proibido uma primeira vez, como se não tivesse temor algum. Blood Mary. A segunda, porém, demorou mais a sair, quase meio minuto. Foi preciso Marildete cutucá-la. Blood Mary, continuou a candidata. A última e mais perigosa vez foi aquela que ninguém no fundo queria que fosse pronunciada. Bloody. Um intervalo de poucos segundos pareceu a eternidade para eles. Mary. A luz se apagou de uma vez por todas no bairro. Todos soltaram um grito que estava preso há vários segundos na garganta e ante o próximo clarão de relâmpago puderam ver o reflexo de uma menina de cabelos embaraçados e olhos muito grandes e negros na superfície do espelho. Havia muito de maligno naquela face séria e pesada. O primeiro a correr foi Miguel, seguido pelas 3, e cada qual foi para um lado do pátio central do colégio. Precisaram de vários minutos para que conseguissem voltar ao normal. Miguel se lembrou de que trazia uma lanterna consigo dentro da mochila.
mas sua luz estava tão fraca quanto sua valentia varonil. As garotas, ao verem aquela luzinha incerta, supuseram a presença do colega. "Como você é covarde", disse uma delas ao garoto. "Saiu mais rapidamente do que nós lá de dentro do banheiro." Depois, as três se aninharam atrás de uma mesa de ardósia que existia na área aberta de lanches. A chuva amenizara, mas os relâmpagos não. E como vocês pensam em sair da escola?" perguntou Maria Fernanda às duas. Elisa se sentiu coagida a responder. "Pois é, nós estávamos aqui no fim da tarde, ficamos escondidas perto do muro, ao lado do galinheiro. E a gente tinha pensado em saltá-lo para fugirmos", completou Mariudete. Miguel reprovou. "Vocês não têm ideia da altura daquilo. E além do mais, na parte alta do muro, há proteção elétrica." Elisa, com lágrimas nos olhos, estava com mais medo do que todos. "Agora Blood Mary vai me perseguir para o resto da vida." "Que bobagem! As coisas não são assim, Elisa. Tudo isso são superstições, lendas urbanas, como disse o professor de português." Mariudete duvidava. "Será? Eu acho que deveríamos ter escolhido uma prova mais amena para que nossa colega fosse admitida no clube." "E que raio de clube é esse?" quis saber Miguel, impaciente. "Um clube Wicca", respondeu a outra, e achávamos que Elisa não conseguiria ser aprovada. "No fundo, nós não queríamos que ela fizesse parte", completou constrangida. "Como assim?" quis saber Elisa, irritada. "Não me achavam boa o bastante?" "Não mesmo." "Ah, eu me sinto tão envergonhada em dizer isso. É que não queríamos uma colega assim, um tanto acima do peso, você entende?" alfinetou Mariudete. Elisa segurou as lágrimas. Veio-lhe pela garganta fora a angústia de uma antiga e conhecida situação, o peso. Em segundos ela relembrou todos os regimes que foi obrigada a fazer e também dos que fez porque quis. Reviu a balança, uma monstra que ficava rindo dela no banheiro de casa todos os dias pela manhã. Recordou-se ainda da mãe, das tias e das amigas fazendo chacota da blusa apertada que não ficara bem em sua cintura. Maria Fernanda sentiu que o clima havia ficado pesado e resolveu quebrar a tensão. "Olha, vamos esquecer essas coisas de Blood Mary, mão de macaco, invasão de colégio. Estamos todos errados. Fizemos várias coisas inconvenientes hoje. Agora temos de sair daqui antes que amanheça e sejamos encontrados e expulsos da escola." Miguel estava mais relaxado. Até tinha se assentado numa parte seca do chão para conversar. "Já vivemos muitas aventuras por hoje. Nada de pior pode acontecer, por isso agora é esperar. Ninguém por acaso está com o celular com bateria carregada?" Terceiro horror. Eles buscaram seus aparelhos nos bolsos e mochilas, mas somente Maria Fernanda e Miguel tinham levado o telefone. O dela estava descarregado. O do garoto funcionava, mas a chamada para o número dos pais caía na caixa postal. "Vamos para os fundos do colégio. Quem sabe não encontramos alguma chave do portão dependurada naquele painel que fica perto do galinheiro." A ideia de Mariudete foi acatada. Ela ia à frente, pouco confortável com a fraca luz da lanterna de Miguel. As galinhas estavam em seu cercado, incomodadas com tantos clarões repentinos. Algumas até tinham caído dos poleiros. "Achei, é bem aqui", disse Maria Fernanda. E após vasculhar bem, "Que pena, são apenas as chaves da quadra e da despensa. Vejam aí nas etiquetas." De repente, Elisa apontou para uma folhagem ao lado do recinto das galinhas. "Ai, gente, o que é aquilo?" "Não vi nada", disse Miguel. Os quatro voltaram a ficar assustados. "Vamos parar com essa coisa de Blood Mary, está bem?" propôs Maria Fernanda. Daquela vez, não era a moça do banheiro a aparecer. Uma pequena criatura passou de uma folhagem a outra, deixando com que vissem sua estatura muito baixa e suas pernas magras e curvadas como as de um cabrito. Um frango estava preso entre suas mãozinhas, ainda vivo, paralisado de medo.
Daquela vez, os 4 estudantes não gritaram, apenas constataram que havia um rombo na tela do galinheiro e por isso tantas galinhas tinham se assustado. Não me digam que aquilo é um gambá, salientou Maria Fernanda. Miguel juntou os poucos gramas de coragem que tinha guardado no bolso da camisa para a sua hora de triunfo. Saiu em direção ao arbusto e antes que alguém pudesse dizer rapaz valente, ele estava investigando a moita e jogando facho de luz contra o chão, onde encontrara algo que se parecia a um buraco de toca de coelho. Marildete e Maria Fernanda vieram em seguida. Elisa, entretanto, que era a mais fragilizada dentre os 4, não quis saber de ver nada. Saiu andando às tontas pela parte lateral da escola, pela qual se estendia um jardim interno que ladeava o muro do campo de futebol. Lembrou-se de um dia ter visto alguns meninos entrarem e saírem por lá para jogar bola fora do horário de aula. Parecia mágica. Eles surgiam do nada e, da mesma forma que entravam, desapareciam. Por isso, deduziu que possivelmente havia uma passagem secreta escondida na Era Verde e densa que atapetava todo o muro de cima a baixo. Elisa seguiu tateando e tremendo muito, toda ensopada dos respingos d'água que caíam das folhas da extensa planta. Os outros 3 nem a viram sair. Segurem minha mochila, pediu Miguel. Vou enfiar a cabeça aí dentro desse buraco. Tá doido, zangou-se Marildete. Não aguento ficar aqui nem um minuto a mais. Cada hora um dá uma ideia mais insana do que o outro. Não reclame, Maril, afinal, não é você a bruxa Wicca? Faça um feitiço aí pra gente sair logo daqui, ironizou Maria Fernanda. Não houve resposta, porque os olhares das duas se dirigiram imediatamente a Miguel, que tinha agachado e enfiado a cabeça dentro da suposta toca de coelho. Ele segurava desajeitadamente a lanterna para jogar a luz bem lá no fundo e tentar descobrir qual animal tinha fugido com o galináceo desorientado. Não acredito que ele está fazendo isso, disse a namoradinha, agachando-se para se certificar de que tudo correria bem. Somente naquele instante Marildete percebeu que Elisa tinha sumido. E também constatou que oficialmente a rejeitada já pertencia ao grupo de feiticeiras da escola, pois ela havia cumprido com a prova de invocação da Blood Mary. Na manhã seguinte, não daria para argumentar o contrário com suas companheiras. A diferença entre a coragem e a irresponsabilidade está aí, disse Maria Fernanda, reprovando Miguel. Ai, relaxa, não queira ser professor agora, contradisse Marildete. Pense comigo. O Miguel está com a cabeça enfiada nesse buraco em busca do ser malévolo que roubou o frango. Elisa está perdida em algum canto aqui da escola, provavelmente sendo observada pela Blood Mary. E daqui a pouco é bem capaz de a mão do macaco vir esganar sua goela, Maria, enumerou a colega. Como você é boba, Maril, retrucou a outra. Miguel tinha conseguido colocar um pedaço do tronco na passagem subterrânea e lá dentro resmungava alguma coisa que elas não conseguiam entender. Passados alguns segundos, as duas resolveram puxá-lo pelas pernas. As calças folgadas do rapaz recuaram, deixando um pedaço da cueca aparecer. Aquilo era mesmo uma situação embaraçosa para o garoto. Ele está falando alguma coisa, Maril. Pois é, mas não está dando para ouvir. Puxe mais as calças. Ele vai ficar pelado, tô te falando. Ai, meu Deus, chame a Elisa para ajudar. Maria Fernanda se esgoelou como nunca tinha feito. Elisa, venha cá! Mas Elisa estava surda, não pela distância, mas pelo medo. Qualquer som diferente dos batimentos de seu coração fazia com que ela ficasse mais gelada. A garota nada via na parede coberta de verde escuro. Uma ou outra lesma passou por entre seus dedos arranhados e, em desespero, ela chamou por alguém quase cega na noite tenebrosa. Por favor, se alguma pessoa estiver aí do outro lado, nos ajude, estamos presos dentro do colégio. Nenhuma alma viva, porém, a escutava. Quarto horror. A chuva recomeçava a cair. Vinha fraca, mas era só para enganar, pois um dilúvio caiu repentinamente e encharcou definitivamente a todos.
Nada no mundo poderia estar seco naquela altura. As 3 garotas e Miguel, preso no buraco, eram prova de que a Terra era realmente um planeta de muita água. Eu não aguento mais, gritou Elisa em sua solidão ao redor do muro. Foi aí que sua mão, que tateava insistentemente entre os galinhos da era, se enfiou em falso por um buraco inusitado e veio a dar no que ela supôs ser o outro lado do muro. Com muita dificuldade, ela começou a se embrenhar pela abertura, machucando-se um pouco nos braços. O terror aumentava à medida que ela pensava na possibilidade de ficar presa lá para sempre. Lembrou-se de sua cintura larga, maior do que a das amigas, e sentiu ódio de seu corpo. Entretanto, surgiu-lhe espinha fora um alívio inominável quando ela se soltou definitivamente de tudo o que aprendia. E mesmo sendo gordinha, ficou feliz por ser a única a ter conseguido escapar do colégio naquela noite de terror. A avenida deserta e molhada lhe deu uma sensação de muita liberdade. Ao longe, ela viu um táxi se aproximar. Um carro branco, vagaroso, com faróis altos acesos. Ela só teve tempo de ver se o dinheiro que levara ao sair de casa ainda estava no bolso para pagar a corrida. Estava, que bom. Ela sinalizou com a mão e o automóvel parou. Quando Elisa se assentou no banco de trás, nem reparou direito no rosto do motorista, de tão alegre que estava. Por favor, moço, me leve para a Rua das Acácias. Dentro dos muros da escola, Mariudete e Maria Fernanda se digladiavam para saber quem tiraria as calças do Miguel, que apesar de muito magricela, estava de fato entalado. Socorro! Ele gritava com a voz abafada de quem havia se entalado sob a terra. Aquele berro subia até elas como a voz de um morto pedindo para sair da cova. Vamos, puxe, puxe, Maril. Da terceira vez em que tentaram, finalmente Miguel saiu do buraco com um só impulso. Sua nudez estava bastante exposta, ainda que ele tivesse sido ágil o suficiente para subir as calças, enquanto as meninas se recuperavam do tombo para trás. A lanterna estava jogada no chão. Mariudete tomou-a e lançou a luz contra o rosto do garoto, que estranhou o olhar da colega. O que foi, Maril? Maria Fernanda também chegou para ver o que se passava e tentou disfarçar o que viu. Nada não. Venham, vamos procurar a Elisa, disse. Aposto que aquela gorducha está entalada em alguma porta, brincou Mariudete. A verdade que elas ocultaram do rapaz é a de que ele estava com o rosto todo azulado e brilhante, como se alguém tivesse borrifado spray com glitter em sua pele. Além disso, os cabelos tinham tantas penas brancas de frango que mais pareciam sustentar um cocar. Ao examinarem o estado de suas roupas com atenção, as 3 concluíram que estavam elameadas da cabeça aos pés. E, distraídos com isso, por pouco não notaram a estranha figura que havia se escondido no buraco. Naquele momento, ela se aproveitou para sair e correu em saltos ágeis na direção oposta dos adolescentes. Só então presenciaram algo furtivamente se distanciando. Vamos pegá-lo, disse Miguel. Porém, não houve tempo suficiente para isso. É que um pequeno aparelho, arredondado como um ovo cor de prata, desceu do céu em velocidade espantosa. O suposto duende entrou dentro dele segurando o pobre do frango, que era quem estava em maior estado de choque. Os 3 estudantes se posicionaram embaixo do objeto voador e Mariudete pensou em tirar uma foto daquilo. Porém, da mesma forma que a coisa desceu, rápida como a luz e silenciosa como a morte, ela subiu para o espaço. Tornou-se uma bolinha de luz que atravessou as nuvens até se apagar em definitivo. Nós vamos sair daqui de uma vez por todas, disse Mariudete. Nem que seja explodindo tudo com dinamite. Então, de maneira inesperada, Miguel e Maria Fernanda fizeram uma cena de filme. Com a chuva mais densa, os 2 decidiram se abraçar e trocar um beijo rápido, tão molhado quanto as águas do temporal. Mariudete ficou a ver navios. Com cara de quem comeu e não gostou, ela se encostou na parede logo abaixo do toldo que existia, do lado de fora da cantina,
para evitar se molhar mais. Todavia, nenhuma água fria a mais faria diferença na perturbada noite em que aqueles adolescentes foram visitados por um chupa-cabras e seu ovo voador. E no fundo, Mariudete era terrível e alucinadamente apaixonado por aquele garoto que agora estava com Maria Fernanda nos braços. Um choro entrecortado por soluços veio implodindo tudo dentro dela, que se sentiu a pior das megeras abandonadas, 10 vezes Blood Mary e 500 vezes Bruxa Wicca, tamanha intensidade de sua revolta e raiva. Apenas uma mão peluda e branca apareceu para consolar seu pranto doído, presa na gola de sua blusa, em um aperto carinhoso e, ao mesmo tempo, esganador. Do alto, as nuvens choronas cobriam tudo cada vez mais, até que se tornaram pura névoa ligando céu e terra. Elisa, absorta no desespero que vivera naquele início de noite, demorou-se a desconfiar que o taxista a levara para bem longe de casa. Um momento, seu motorista, aqui não é a Rua das Acácias. O calvo senhor se virou para ela, exibindo dentes muito grandes e brilhosos, além de olhos fundos, sem expressão. Com uma fala gutural, apesar de gentil, ele informou: "Desculpe-me, senhorita, mas é que antes eu resolvi passar aqui em casa para pegar um guarda-chuva. Não quero que meus clientes se molhem. Está mesmo uma noite muito estranha, não?" Foi aí que ela se deu conta de que o carro havia estacionado entre as alamedas do maior cemitério da cidade. Rodeada por túmulos antigos e cruzes tortas, ela saiu do carro absorta e perplexa, tentando entender o que se passava. E ficou lá, sob os enormes pingos de chuva, controlando um choro imenso. O motorista, atencioso e delicado, também saiu do veículo e apanhou atrás de um dos túmulos um guarda-chuva enorme, porém todo furado, como se tivesse sido atingido por uma rajada de balas de metralhadora. Enquanto em vão ele tentava proteger a garota da chuvarada que engrossava, buscou acalmar o grito de terror que ela dera ao perceber a situação em que se metera. Foi um grito tão alto que algumas pessoas, no conforto de seus apartamentos, acharam ser sirene de polícia. "Por que está tão nervosa, menina bonita?" perguntou o taxista, abraçando-a de forma paternal. E continuou: "Eu também não gosto de tempestade." Em seguida, olhando as nuvens esbranquiçadas do céu pelos buracos do guarda-chuva, ele sussurrou a ela para finalizar: "Não se esqueça, amanhã será um novo e maravilhoso dia." Fim.